APMF para torná-la efetivamente um órgão de representação democrática, onde decidir como aplicar os recursos seja uma via de democratizar a questão pedagógica dentro da escola, o acesso ao conhecimento e como organizar o dia a dia da escola a partir de aquisições de materiais, de uma organização da própria merenda escolar, do serviço da merenda escolar, de como completar as ações pedagógicas dos professores e dar suporte ao trabalho pedagógico. Então, esse é o princípio que tem que ser considerado para as associações de pais, mestres e professores, né? Então, é preciso se distanciar um pouco da mera unidade executora ou então de uma unidade, de uma instância assistencialista para uma instância efetivamente democrática e que promova, assim, o próprio controle por parte da comunidade das ações da associação e da escola. O princípio da transparência, né? Na prestação, na aplicação de recursos, né? E no acompanhamento das ações. E essa relação entre as instâncias colegiadas dentro da escola também é muito importante. Permite isso, por quê? Porque a APMF faz parte de um dos segmentos do Conselho Escolar, também pela representação dos pais. Então, ela também se articula ao Conselho Escolar e se articula ao Grêmio também pela via do uso do seu CNPJ para que o Grêmio possa se constituir como uma associação colegiada dentro da escola, né, para ser reconhecida, legitimada. Sem dúvida. Professora Letícia, e o que é a rede de proteção na escola? Qual que é a importância e a participação da escola dentro dessa rede? Então, a escola está inserida na comunidade, né? Ela está dentro da nossa sociedade. Em nossa sociedade hoje, a gente vê muitos problemas em relação à violência e à violação de direitos em relação às crianças e ao adolescente. E qual é a participação da escola nisso, né? Nesse problema que está posto hoje? É justamente parar, refletir e pensar como que a escola vai poder auxiliar e ajudar para que isso não aconteça tão frequentemente. Então, a rede de proteção é uma organização entre as secretarias municipais, né, das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente do município, também organizações não governamentais que estejam vinculadas a essa garantia de direitos da criança e do adolescente, e nisso tudo a escola também faz parte, porque tem o aluno lá que é a própria criança e o adolescente, que faz parte disso tudo. E como que ela vai poder auxiliar essa rede de proteção? Então, na identificação ou na suspeita. Se você tem uma suspeita que alguma criança está sofrendo algum tipo de violência, é papel de toda a sociedade, não só da escola, né, mas em relação à questão da instituição escolar, é papel fundamental de todo mundo fazer uma denúncia. Então, a escola, enquanto instituição que tem aquele aluno lá dentro, ela precisa fazer essa denúncia, tanto se ela constata a violência, como se ela suspeita dessa violência contra a criança ou adolescente. Por isso, a importância da escola fazer parte também dessa rede de proteção. E como a Nádia falou dessa questão da representação, nessa rede também tem as suas representações. Tem uma pessoa da assistência social, tem uma pessoa que representa a saúde, tem a pessoa que representa a educação, que é a própria escola, poderia ter uma pessoa que representa a segurança pública, uma organização não governamental que trabalha com essas crianças, né, que tem alguma questão de seus direitos violados, e assim nessa discussão se faz para que a qualidade de vida daquela criança seja melhor do que está posta, já que ela teve seus direitos violados ou ainda não, que ainda pode ser feito alguma coisa por ela. Professora Letícia, um dos problemas da educação no Brasil é a evasão escolar, né? O que a gestão escolar pode fazer para ajudar a escola nesse problema? Então, a gestão, a Secretaria de Educação, na realidade, desde 2005, ela tem um programa de enfrentamento à evasão escolar, que se chama Programa FICA, né? Até tem um manual, né, que eu acho que a maioria conhece, né, nas escolas, que o que faz, né, esse programa?
Em relação aos alunos que faltam sem justificativa na escola, a escola também está buscando algum meio, algum mecanismo de como trazer esse aluno de volta, né? O que lhe cabe naquele momento, né? Que a escola também não resolve todos os problemas do mundo. Então, naquele espaço e com os meios que a escola tem, ela tenta buscar esse aluno. E se ela não consegue, ela tem os outros órgãos que daí fazem parte da rede de proteção para tentar auxiliar nesse resgate desse aluno. Então, o programa FICA ajuda a garantir o direito de crianças e adolescentes na educação. Sim, que é a questão do acesso e permanência desse aluno na escola. E como que a escola faz esse encaminhamento junto ao programa FICA? Então, tem uma ficha própria, né, do programa. Quando o aluno falta de 5 dias consecutivos a 7 dias alternados naquele mês, sem justificativa nenhuma, é preenchido essa ficha e relatado junto nessa ficha o que foi feito pela escola até aquele momento, para tentar resgatar esse aluno para ele voltar a frequentar a escola. Caso a escola, né, por vários meios, bilhete, contato telefônico, comunicação com vizinhos, né, o que consegue fazer dentro do ambiente escolar, se ela não tem um retorno, aí aciona-se o conselho tutelar, para que o conselho possa auxiliar nesse processo para trazer o aluno de volta. Se com a ajuda do conselho, né, e daí as instâncias que fazem parte das políticas públicas na rede de proteção não conseguem trazer esse aluno de volta, vai ao Ministério Público o caso, para daí que seja resolvido diretamente com a família. No próximo bloco, continuaremos nossa conversa falando sobre o regimento escolar. Para dar continuidade à nossa conversa com os professores da CGE, falaremos agora sobre o regimento escolar. Professor Deuseles, sabemos que o regimento escolar é fundamental para a gestão escolar. Como que o regimento auxilia na solução coletiva dos problemas da escola? Bom, o regimento escolar, a grande importância dele, existem várias, mas uma das fundamentais que você cita, que é a resolução de problemas, é que o regimento escolar é o documento que sistematiza todas as leis educacionais vigentes em nosso país, sejam as leis federais, as leis estaduais e as próprias orientações do Conselho Estadual de Educação e da própria mantenedora, que é a Secretaria Estadual. Ou seja, sendo o documento síntese das leis, a escola terá que agir de acordo com essas leis, ou seja, ela não poderá improvisar ou fazer qualquer coisa que esteja contrariando ou indo de encontro às leis existentes. Então, nesse sentido, que ele organiza e dá um direcionamento para a escola agir ao resolver os seus principais problemas. É possível ou como fazer a relação entre o regimento escolar, o projeto político-pedagógico e a proposta pedagógica curricular? Na verdade, é essencial que exista essa íntima relação entre o regimento escolar, a proposta pedagógica curricular e o projeto político-pedagógico, pois o projeto político-pedagógico, por exemplo, ele jamais poderá ter alguma coisa dentro da sua estrutura, no ato situacional, conceitual, ou até mesmo durante a sua aplicação, a sua implementação, que esteja em desacordo com o regimento escolar. Ou seja, eles devem estar em íntima relação. A escola deve conhecer o seu regimento escolar para poder organizar o seu projeto político-pedagógico, que terá que ser refeito constantemente, porque o regimento escolar ele muda, porque novas leis são editadas constantemente. Então, o próprio projeto político-pedagógico ele deve também seguir essas novas leis. Também a proposta pedagógica curricular, ou seja, algumas leis que são novas devem ser inseridas no regimento e implementadas na proposta do ano seguinte. O regimento escolar, ele é um documento jurídico? Ele tem força de lei? Ele tem, de certa forma, uma força de lei porque ele é